Vivo para mais uma live nessa página maravilhosa, meus amores. Hoje uma live super especial para falar sobre limpeza energética. Limpeza energética não é frescura, é autocuidado em ação. E o Giovanni já chegou aqui para que a gente possa fazer a nossa live juntos. Estou chamando ele. Bora lá. Vamos ver aqui, Giovanni chegando para fazer. Aê! Finalmente a gente conseguiu! Pelo menos no TikTok a gente conseguiu fazer live junto. Pelo amor do Santo Cristo, mulher. Hoje eu tô até afim de ficar assim, ó. Não, tu não vai acreditar. O que aconteceu agora? Eu tô na casa de uma sócia minha porque eu não consegui voltar pra casa em tempo. Ai, ok. Acontece, né? Fazer o quê? O Instagram quase não me deixou entrar, então eu acredito. Foi difícil para eu abrir. Eu consegui abrir com você entrando. Não tava entrando, tava dando erro. Falei, Porque tá eu bom, tava hein? aqui te procurando e não aparecia tu ao vivo aqui. Onde é que essa mulher se meteu de novo, pelo amor de Deus? Deu certo. Aqui foi fácil, Gente, no outro e aqui não ó, e foi. a gente só conseguiu porque essa casa que eu tô aqui, a geobiologia foi feita por mim. Ai, mas É é isso uma aí. casa muito alinhada essa casa aqui. Bah. Maravilha! Então, assim, eu estava comentando aqui que hoje nós vamos falar sobre justamente a importância da limpeza energética. Tem tudo a ver com o que a gente vai falar hoje, do que está passando aqui. A importância de uma limpeza energética, que limpeza energética não é frescura, gente, é autocuidado. As pessoas não entendem isso. Nós somos terapeutas holísticos. Né? E muita gente não consegue entender por que uma limpeza energética é tão necessária para a vida andar. Oi, Juliana, porque a vida não anda sem uma limpeza energética. Às vezes tua vida tá travada por falta de limpeza energética. E é disso que a gente vai falar hoje aqui. Então se apresenta, Giovanni, depois eu me apresento e a gente vai começar a trazer o porquê a limpeza energética devia ser autocuidado básico na casa de todo mundo. Bom, primeiramente eu quero me desculpar com o público, né? Porque na semana passada eu fiquei de estar na live e eu não consegui porque simplesmente o Instagram bloqueou meu botão de live, né? Eu não conseguia abrir, eu mandando Pérola, não vou conseguir entrar, Pérola. E a Pérola, a gente tinha combinado que a Pérola estava fazendo um outro processo e só ia estar eu na live. E aí não Não foi. aconteceu. É assim, as forças nefastas querem nos derrubar, mas não vão conseguir nos derrubar. Nós Não. somos uma dupla dinâmica mais forte de qualquer coisa. Então, tipo assim, continuamos aqui, estamos juntos. E Giovanni Tonai Nanguial, diretamente aqui de Porto Alegre, para falar para vocês o seguinte: se a tua casa tem tralha dentro que tu não usa, pode ter certeza, o teu, ó, sabe o que é isso, né? Ó, o teu, ó, e o teu, ó, tudo vai, porque tu tem coisa acumulada dentro de casa. Se tu tem um lugar na tua casa que a gente faz, sabe? Que a gente pega o pratinho, né? Sabe como é o nome desse lugar, né? Começa com co, termina com começa com cozi e termina com nhá. Se esse lugar tiver com louça na pia, suja, de uma noite, não é aquelas casas de acumulador, né? Tem algum acumulador aí, me desculpa, mas aquela casa tem aquelas, fica aquelas montanhas assim, sabe? Os O pessoal copinhos tá tudo. falando aqui nos comentários, a minha tem sim. Quando você falou da louça aqui, É, o aquela pessoal louça, já se aquela entregou. loucinha que tudo. Ó, sabe como é que Conhece? eu sou um ermitão solitário, não tenho mulher, não tenho filho, né? Até quero, mas não tenho. E aí o que que acontece? Eu coloquei lá um papelzinho assim a minha cozinha é francesa, né? Tem aquela coisinha assim que tu passa os pratinhos pro outro lado. Então eu botei um papelzinho em cima na parte da cozinha, diz assim: sem vergonha, não deixa a louça suja aqui pro outro dia. Aí
que eu vou limpar, eu olho aquele negócio assim. E aí, às vezes, é 11h30 da noite. E eu, eita, mas tô cansado. Eu vou lá, pego, lavo tudo, boto na secadora e, ó, pico pra cama. Mas não deixa a louça suja lá, galera. Porque, além disso ser antigênico, cheio de bactéria no lugar, e bactéria e fungo é um negócio que causa, por si só, um monte de retrocesso energético, né? É importante o que você está falando. Primeiro, vamos alinhar umas coisas aqui, gente. Tudo na vida tem uma questão energética. Os animais que têm ou aparecem na nossa casa, bactérias, tudo isso tem um significado energético. Então é muito importante, por exemplo, se a sua casa tem muita traça, isso diz que tem um escape de energia na sua casa grande. Entendeu? Então tem coisas que a gente tem que entender que existem sinais mesmo, porque a natureza ela é sábia. Como a natureza ela entende de energia, e nós seres humanos nos desconectamos disso, a natureza ela vai para onde a energia é compatível com aquele tipo de ser. Entendam isso. Tem essa questão também. Deixa eu ver, a Mariana colocou aqui. A louça não deixo, mas tem mais para jogar fora que não são minhas. Tem as coisas para jogar fora que não são dela. A louça ela não deixa, mas tem as coisas acumuladas na casa. Aí é uma outra questão. E aproveitando, gente, vamos aproveitar esse momento para vocês que estão aqui com a gente na live. Eu e o Giovanni, a gente decidiu abrir um grupo essa semana de WhatsApp, onde a gente está compartilhando dicas, gratuitamente, uma dica por dia, pelo menos, para ajudar você a cuidar da sua energia pessoal e da sua casa. Por quê? Semana que vem é o nosso workshop, a gente decidiu fazer esse esquenta para quem já está afim a entrar nesse clima. Se você quer entrar, lá no meu link, lá nos meus stories tem o link. Mas de qualquer jeito, me chama no privado caso você não tenha entrado ou tenha perdido, que eu envio o link para vocês entrarem. Porque a gente está enviando pelo menos um por dia, bem simples. A de ontem, né, foi bem legal, a que eu compartilhei ontem lá, simples, prática, todo mundo consegue fazer. Porque tem umas coisas também na limpeza energética que tem gente que complica mais do que precisa. Tem coisas que são mais complexas de fazer mesmo, por isso que a gente trabalha com isso. Nós fazemos a parte mais complexa disso. Porque nem todo mundo precisa saber o que a gente sabe. Mas o cuidado básico, que é aquilo que a gente faz no dia a dia, tem coisas que são bobagens. Coisas assim que é questão de alinhamento bobo que dá para você fazer. Ontem eu falei, por exemplo, uma forma simples de você fazer uma limpeza energética aproveitando o seu momento de banho. Simples e fácil, que eu falei lá, expliquei como fazer. E o pior, né, que a maioria das pessoas naquela dica maravilhosa que tu deu ali, toma um banho e não aproveita aqueles 4, 5 minutos ali para limpar a energia. Pegam e tomam um banho no automático, só toma um banho. E usam aqueles sabonetes cheirosinhos, que aquilo ali é cheio de coisinha ruim na pele da gente, que deixa a pele cheia de casquinha de energia. Gente, usa sabão, sabe, sabão neutro, aquele que tu lava a roupa, é mais legal. E capricha no talquinho. Eu diria cremes. Causa menos dano. Cremes, gente. Eu sou a garota dos cremes, dos body splash, eu sou essa garota aí. Assim, tipo, adoro. Mas é isso que a gente tem aqui. Então, sou libriano, né, guria? Sou libriano. Você é outra história, né? É outro nível. Eu sou pisciana. Não então, sou metrosexual. Não sou metrosexual. Tem que se cuidar. Mas é importante, então, quem tiver interesse, entra no grupo, porque a gente está dando essas dicas, a gente vai dar tanto para casa quanto para o pessoal. E a Mariana está falando aqui que a casa que ela falou é a casa da avó dela, que são coisas que são das pessoas que moram lá. Então ela nem pode mexer porque ela não são coisas das pessoas que moram junto na casa, né? Ele tá falando com as pessoas. Ele tá falando para falar com as pessoas, dar esse alerta para abrir os olhos, para destralhar as coisas, porque, gente, é muito sério isso que a gente tá falando. Eu já falei uma coisa, quer ver um negócio que só fazer uma parte que eu fiz, eu tô fazendo uma casa aqui em Porto Alegre, que eu descobri, tinha um negócio que eu não conseguia equilibrar a energia da casa com tudo que eu tava usando, que já tava tudo certinho. Aí eu descobri um baú que tinha no corredor principal da casa. Sabe aqueles baú velho assim que tu olha, parece que saiu de um navio, de uma galé, daquelas portuguesas? Aquele fecho de couro grosso assim, com cadeado.
Eu falei, tem alguma joia, eu digo, tem algumas moedas de ouro aí, de prata dentro desse trem aí? Aí de Jesus aí. Aí ela olhou com uma cara, a mulher assim. Aí ela disse, não, vou abrir pro senhor ver. Ah, fico muito feliz de o senhor mostrar o que que tem. Meu pai, Oxalá, tinha tanto candelabro, tanta porcaria de prata e de bronze lá dentro. Galera, prata e bronze. Num corredor de uma casa, com coisa que já tem mais de um século, às vezes. Uau! Isso é um negócio que segura uma energia pesada de prosperidade negativa na casa. Tá? Em vez de melhorar a grana da família, derruba. Aí ela falou assim: Bah, meu irmão e meu tio, sempre quando vê isso aí, eles têm vontade de pegar, levar lá pra rua e largar na rua. Aí a gente fez uma experiência essa semana. Semana passada foi. A gente pegou o baú, esse tio e esse irmão, e carregamos o baú, botamos lá no fundo do pátio. Gente, é sério. 10 pau entrou na conta do dono da casa num projeto que ele estava fazendo que demorou 3 meses para ele fechar. 2 dias depois. 2 dias. É real 10 isso. pau, ó, 10 pauzinho. Não sei como é que tá vocês. Para mim, 10 pauzinho não resolve a minha vida, mas me ajuda. Opa, com certeza, 10 pau ajuda muito. A Mariana tá dando detalhes que tá ficando mais triste, que ela falou que, na verdade, as pessoas nem moram lá, eles simplesmente mudaram e deixaram as coisas lá, entendeu? Ou seja, os seres donos daquilo estão tudo sentados nas cadeiras esperando eles, né? Ei, Tá uma festa e vamos jantar junto. mas é importante o que a gente está falando, gente, porque assim, tudo carrega energia. Metais são, ainda mais metais nobres, eles são condutores de energia muito fortes. Tanto é que, assim, em trabalhos mais clássicos, o pessoal vai usar o quê? Dependendo do que for, vai usar ouro, porque são coisas que eles têm um aporte de carregar muita energia neles. Só que, assim, quando a energia é tratada, é uma coisa, você faz e vai. Agora, quando a energia acumula e não tem um cuidado daquilo, você acumulou energia negativa e daí vai travando. Você falou desse caso, por exemplo, gente, de energia de casa. A gente tá, vamos focar em casa primeiro, para vocês não ficarem tão tristes. Aquela coisa assim, vamos focar em casa Baita primeiro. faixa, baita faixa. Vamos focar em casa. A gente tem que ser muito sincero, porque vamos falar de dinheiro, que é o que todo mundo quer saber. Gente, tem muita gente que não prospera porque energia acumulada pesada. Ponto. Eu já contei um caso aqui de uma pessoa que eu atendi, que a pessoa falou, pera, as coisas, eu tava tudo indo bem. Eu fui viajar, eu voltei, eu botei o pé em casa, parece que tudo travou. Parece que o dinheiro travou. Eu falei, tá, mas peraí, vamos analisar isso aí. Fui analisar a casa dela, alguma pessoa mal intencionada foi na casa dela enquanto ela estava de viagem, e aí deixou um presente na casa dela, energeticamente falando, travou a energia da casa. O que a gente teve que fazer? Eu falei, beleza, vamos limpar e vamos tirar. Limpei, tirei, deu acho que uns 4 dias. Entrou dinheiro. Por quê? Porque tinha uma energia negativa que trava. Gente, é muito importante o que a gente está falando, porque isso acontece com vocês também. Eu sou uma pessoa que eu trabalho com autoestima e prosperidade. Inclusive, eu nem me apresentei. Se você está aqui pela primeira vez, eu tô animada. Muito prazer, eu sou a Pérola Bittencourt. Eu sou mentora de autoestima e terapeuta holística. E eu ajudo mulheres a se posicionarem na área que elas quiserem na vida dela para prosperar. Né? Então eu ajudo a trabalhar essa questão emocional e muitas vezes o desbloqueio de prosperidade. E o que tem de aquela coisa, tem as tralhas físicas, que é o que o Giovanni está trazendo bastante, mas tem as tralhas emocionais que a gente carrega que travam a vida. Teve uma pessoa que atendi uma vez, que ela falou, Pérola, as coisas parecem que não dá certo, tudo dá errado, o dinheiro não está entrando. Eu falei, vamos ver nessa energia o que está acontecendo. Que dá pra gente ver através da energia quais são os bloqueadores. Um bloqueador forte que apareceu nela foi maldição familiar. Daí eu falei, vamos conversar. Daí a gente deu maldição familiar. Agora sim, maldição familiar, oi Andiara, pode ser tanto algo que alguém colocou ou algo que a família se colocou. Vou explicar. Tem sim a questão de um trabalhinho maroto, que algumas pessoas fazem, que fala, vou ferrar tua família. Nesse caso, não era isso.
Quando a gente foi conversar, foi a maldição que a própria família infligiu, porque quando uma crença de prosperidade é colocada e a família acredita e ninguém muda aquela visão de realidade, ela é passada de geração em geração, ela vira uma maldição, porque enquanto alguém não mudar aquela mentalidade, aquele fluxo energético, vai continuar travando. No caso dela, metade da família prosperava, Giovanni, e a outra metade não. Porque uma metade acreditava, tipo, se ferrou, tipo, perdeu dinheiro e achou que sempre ia ser assim, e a outra metade falou, eu mereço dinheiro e vou lá. E ela estava na metade da parte que se ferrou financeiramente e carregava esse peso de que não se vai prosperar. Foi essa maldição familiar que precisava ser trabalhada para que o dinheiro desbloqueasse na vida dela. Boa noite. Então é interessante vocês entenderem isso, gente. Tem coisas que isso é o quê? Isso é uma tralha. Se a gente for falar nível assim, é uma tralha emocional que essa pessoa está carregando, ancestral, porque ela está carregando algo dos ancestrais dela que está travando e que não precisa estar lá. Então a gente tem que entender que às vezes a gente está carregando tralha de outras pessoas, crenças de outras pessoas, de pai, de mãe, até de tataravô que você nunca viu na vida. Tem a gente aqui que sim, acontece. Acontece isso de você... o Andy falou ali, né? O Andy. Você carrega coisas que não são suas. Já parou para pensar em alguns momentos, não sei vocês, que vocês às vezes... Eu ouvi uma história uma vez que eu falei, caramba, eu tô carregando isso do meu avô, eu não acredito nisso. Assim, tipo, de uma vez que eu tava vendo, assim, de questões de dinheiro, que eu sou uma pessoa que, antes de trabalhar nas minhas crenças, eu tinha uma questão de escassez muito forte. Eu nunca vivi isso, mas a minha família vem de uma escassez muito forte. Pra você ter noção, a minha avó, ela comia comida do lixo por conta de maus tratos que ela vivia de dentro de casa. Doido. Por conta tipo, da madrasta dela não dar comida para ela. Então ela e a minha tia-avó, elas tinham que pegar comida do lixo porque elas apanhavam em casa, não tinham comida. Tanto é que uma das coisas que a minha tia-avó trazia, que é uma coisa que trouxe pra gente, que quando ela jogava comida no lixo, ela sempre colocava dentro de um saco. Porque para se alguém tivesse que passar pelo que ela passou, pelo menos encontrar comida separada dentro do saco, para não ter que ficar separando comida de lixo. E isso é algo que... forte isso, hein? Isso é forte, isso tá em mim. E uma vez eu parei, nossa, eu tinha isso, mas eu não entendi, cara, eu tenho uma fixação às vezes com prosperidade antes de tratar, que parecia que eu tinha passado uma necessidade profunda, mas eu nunca passei. Mas depois eu entendi, eu tô carregando isso. Eu tava carregando isso, que é, cara, não sei se eu vou ter comida amanhã. Eu não sei se eu vou ter dinheiro amanhã, porque na minha ancestralidade era assim que funcionava. Eram crianças abandonadas pelos pais, não sabe se vai ter dinheiro, não sabe como vai ter. Toda essa insegurança está na minha árvore genealógica. E eu não posso negar isso. Eu tenho que olhar e limpar. Mas se eu nego e finjo que nada está acontecendo, eu vou perpetuar isso na minha vida. Pode falar. Que interessante. O Vande está falando, eu acho que é Vande. Se temos o livre-arbítrio, por que se prender às coisas que não será eficaz e benéfico a nós mesmos? Eu vou falar só uma frase para o amigo aí, né? Aí a gente vai para um outro setor que não tem nada a ver com a live aqui, mas é na questão das constelações, né, dona Pérola? Uma coisa chamada lealdades. As lealdades. Aí, meu amigo, a coisa fica feia. Mas a gente não vai falar isso não, porque isso aí foge um pouco do nosso assunto. Tá? Olha, ele está falando a insegurança e o fracasso do ser humano, pois tira a vontade de lutar por um propósito. Sim, mas está ligado a uma lealdade. E essa lealdade tem que ser tratada, né? E não é com geobiologia e nem com radiestesia. Isso aí já não adianta tu limpar a casa. Aí tu tem que achar um constelador bom e fazer isso aí, né, Dana? Limpeza energética. Eu trabalho com isso, por isso que eu posso falar que é um outro nível. Porque assim, quando a gente fala de limpeza energética, é interessante a gente falar isso. Existem níveis de limpeza, gente. Bora lá. A gente está falando de uma limpeza mais física de uma casa e energética a nível emocional e de cargas, mas a gente tem uma limpeza energética de registros ancestrais ou de algumas pessoas vão trazer de registros arcásticos, tá? Aí é um outro nível de limpeza que não é o que a gente vai trazer aqui, mas só para dar esse adendo dentro do que o Giovanni falou, tem coisas que a gente está preso porque a gente tem um livre-arbítrio, mas é algo tão forte e nós somos feitos para honrar quem veio antes da gente.
Inconscientemente, nós honramos, que são as leis, né, que Beth Helling chama das leis do amor, enfim, daí vai outras questões. Uma delas é honrar quem veio antes. E a gente naturalmente honra fazendo o quê? Eu não vou fazer diferente de quem veio antes. Geralmente a gente não questiona, a gente simplesmente faz. A maior parte das vezes a gente não questiona. E tem coisas que a gente não tem nem conhecimento. E a gente, às vezes, acaba tendo muito depois. Mas a gente O está que ele honrando. escreveu ali, ó, temos que ser leais a nós mesmos, correto? Mas é aquela questão, isso não é uma coisa fácil de controlar. As pessoas fazem isso a nível de DNA, então é bem Uhum. complicado. Eu, por exemplo, trabalho com o desmantelamento da energia das 12 correntes do DNA, né? Das 12 L's, dentro do xamanismo. E isso é uma coisa que eu falo para a galera, inclusive até a gente pode fazer uma live sobre isso uma hora dessa, linkando com a questão ambiental, que é bem interessante, porque tipo assim, Sim. se eu não requalifico minhas pontes de DNA espiritual, não estou falando de DNA biológico, tá? DNA biológico não muda, não tem como mexer com a ciência. Se tu vai lá mexer lá no RNA, lá, aí tu tá falando de genoma, não é isso que eu tô É falando. Eu tô outra falando coisa. DNA espiritual. No DNA espiritual tu pode mexer bastante. Tá? Já tenho muita prática aí, meus 61 aqui, já 40 e poucos anos mexendo em DNA de muita gente no mundo aí. Então eu falo para vocês, nesse momento, quando a gente começa a se dar conta que o ambiente que tu vive é uma frequência, é uma soma de uma frequência que está dentro do teu campo natural, que é o dono da casa, por exemplo, ou que é um dos moradores da residência, tu vai começar a entender por que está acontecendo certas coisas na tua vida cotidiana. Por que, que os teus projetos não andam, por que, que tu não consegue fechar contratos, por que, que tu não consegue vender coisas, por que, que tu fica sofrendo perdas e ganhos toda hora. Parece um candle um painel de candle de ações da bolsa de valores. Tua vida sobe, desce, aqueles picos lá embaixo, lá em cima. Tu vai olhar isso aí, tudo isso aí começa na casinha. Da casinha Exatamente. para lá para fora. Então, cuida da casinha, entendeu? Essa é a questão. Essa é a questão. Quando a gente está falando de DNA, eu também trabalho, mas eu trabalho com isso no pêndulo hebreu, né? Ou pêndulo cabalístico, como alguns chamam, né? Porque é importante, já aproveitando, muita gente, quando a gente fala a nível holístico, reprogramação de DNA, é em DNA energético. Pelo amor de Deus, ninguém vai mexer no teu DNA físico, porque tudo é energia, gente. Então, o DNA você tem que entender. O que é o DNA? O DNA ele é a sua carga de informação, o que define quem você é, o que tem as memórias. E a nossa parte do nosso DNA são cargas que a gente traz dos nossos ancestrais. Tem as histórias, tem as memórias, tem as emoções, por isso que a gente reproduz, porque está lá no DNA. E quando a gente faz essa limpeza energética do DNA, que é uma limpeza mais profunda, a gente vai soltando esses traumas que não nos pertencem para poder andar. Para aí sim fazer o que o Vander está falando aqui, que é não se submeter a aceitar as coisas passadas como migalhas e para melhorar o futuro, senão a gente não vai para um lugar nenhum. E sim, isso é um fato. Mas é por isso que a limpeza energética, no geral, é tão importante, gente, porque as pessoas não entendem. Às vezes a gente está presa ao passado por falta de limpeza, porque a gente está com cargas. A gente está com cargas emocionais, a gente está, às vezes, com cargas de outras pessoas, porque nós pegamos energia de outras pessoas e de ambientes. Por isso que a gente tem que sempre estar limpo, tem que sempre estar limpando. E às vezes você encontra com uma pessoa que ela tem uma carga, por exemplo, de depressão profunda. Só que o teu campo está aberto. Você está num dia despreparado, desprevenido da vida, ou você está num dia sensível. Todos passamos por isso. E você encontrou com aquela pessoa e você levou parte daquele sentimento de depressão para casa. Se você não limpa isso, isso fica com você. É isso que vocês têm que entender, que a energia é que nem tomar banho. Se você não tomar banho, não adianta, não vai começar a ficar com crosta de sujeira, com cheiro. Não adianta você falar, eu me imagino limpo. Não, se você não tomar banho e não tirar essa sujeira, ela vai ficar acumulando e vai chegar uma hora que vai causar o quê? Vai causar doenças físicas pela sujeira nos lugares que ela for acumulando. Energeticamente você não vê, mas a lógica é igualzinho. Quando você não muda algo, não limpa algo, aquilo vai acumulando no seu campo energético, no seu corpo energético. E se Olha o que você não o, tira, vai olha o que causando doença. O Vande falou ali, ó. Como fazer essa limpeza energética? Bom, Vai lá, Giovanni, como é? eu acho que o princípio básico, Vande, é o seguinte:
começar por fazer uso de um profissional adequado para fazer um diagnóstico do que é essa necessidade, né? Para você quantificar isso, porque as ciências da radiestesia, da radiônica e da geobiologia, elas conseguem modular para você um quântico, numeral, matemático disso, para você saber o que é que está causando o dano colateral na residência, no escritório ou nos lugares onde que você vive, entendeu? Hoje, por exemplo, todo mundo aí está falando muito nessa questão como é que é o nome daquela portaria que o Brasil tem agora com as empresas lá, Eu também esqueci o nome. RNI, uma coisa assim, não lembro bem direito. Tem Eu um sei qual negócio que aí. é. Até me fugiu aqui agora, porque aquilo é ótimo, só que aquilo ali requer um quê? Um custo-benefício de gasto do empresário para fazer aquilo dentro da empresa e adequar. Vai melhorar a condição das pessoas na empresa? Um monte. Só que isso custa caro para a empresa fazer, porque ela vai ter que achar pessoas qualificadas para fazer trabalho de aplicação das coisas dentro da empresa. E outra, muitas vezes tu faz isso, tu melhora as pessoas, mas acontece uma coisinha distinta, que se tu não mexeu no ambiente onde está sendo construída essa sala de bem-estar, Não. Volta tudo como não era. vai funcionar, vai continuar dando problema. Então, o princípio para tu fazer essa limpeza energética é tu quantificar isso. E para tu quantificar, para nós, felizmente, precisa de uma Pérola Bittencourt e do Giovanni Tonan Nanguial para poder ver aonde é que chegar isso. Mas esse processo a gente pode. Inclusive, eu vou fazer aqui uma palhinha. No nosso workshop, nós vamos falar sobre isso. E é caro pra caramba o nosso workshop. Não, tu não consegue sair de casa para comprar esse workshop porque ele custa muito caro. Ele é R$ 97 por quase 2 horas e meia de aula que a gente vai dar os dois juntos. Ó, não sei vocês, mas R$ 97 dá um pouquinho mais, um pouquinho menos de valor o meu tanque de gasolina da moto grande. Então, assim, galera, assim, a gente vai entregar para vocês coisas nesse workshop que vale a pena e que, tipo assim, a ideia da gente é a gente dar essas dicas aqui também no grupo. Se você entrar no grupo do WhatsApp, que já está aberto, você vai receber dicas da Pérola que vão falar sobre essa questão de como fazer isso. Mas, mesmo assim, essa entrega ela é generalizada. Quando chegar o momento de você ter noção do que fazer especificamente a sua casa, aí você vai precisar de um trabalho personalizado igualmente, não vai mudar nada, entendeu? Antes de eu responder aqui algumas coisas que o Vander tá falando, só para. O Vander, desculpa, tá falando, só para dar um contexto aqui dentro do que o Giovanni trouxe, que é muito importante. Porque a gente acabou. Por que é importante limpeza de corpo, pessoal e de casa? Que tem a ver com o que o Giovanni trouxe das empresas. Porque se você limpou você, mas o seu ambiente continua energeticamente entulhado, seu ambiente contamina de volta e você volta para os velhos padrões. Por isso que é tão importante, quando a gente está falando no workshop e lá no grupo do Esquenta do Workshop, é cuidar de você e cuidar da casa. Não pode ser cuidar um ou do outro, tem que ser dos dois. Porque eu até aviso isso, gente, você faz o que você quiser. Mas se eu falar para você que só um ou só outro funciona, eu vou estar mentindo para você, porque não é assim que funciona a vida. Então, Exatamente. você tem que cuidar dos dois para ter um equilíbrio ali. E o Vander falou aqui que a psicologia afirma que, sendo dono do próprio ser, temos o poder de resetar o que não é benéfico a si. Sim, isso é verdade. No Corretíssimo. pessoal né? Na residência, não. Exatamente. Só que o que acontece? Por que você precisa de um psicólogo? Porque essa é a questão. Por que você precisa de um psicólogo ou de um terapeuta? Por quê? Porque sozinho você tem resistências que você muitas vezes barra a cura. Então você precisa de alguém externo que te ajude a baixar as barreiras mentais. Um psicólogo vai fazer isso com você. Nós, como terapeuta holístico, nós vamos fazer as barreiras energéticas. Nós também cuidamos das barreiras mentais. Sim, de uma forma diferente que a psicologia tradicional trabalha, mas fazemos isso também. Mas o nosso trabalho forte é a nível energético. O que está te barrando? Porque tem hora que você está aqui na consciência, você sabe que você tem dinheiro para viver sua vida, mas tem uma crença ancestral dentro de você de gente que passou fome. O que você faz com isso?
Conscientemente, tem hora que aqui dentro, se você não. Exatamente, você busca pessoas como nós. Tem hora que aqui só o racional não dá conta. É por isso que nós temos profissionais holísticos e profissionais como psicólogo, psiquiatra. Não tem um melhor do que o outro. É para o que você quer tratar. Qual é a origem desse problema? E, na verdade, o ideal é você fazer uso dos dois. Eu, por exemplo, eu tenho psicóloga, eu tenho terapeuta. Por quê? Tem coisa que eu preciso de alguém que me traga a parte mental, alinhamento mais forte que um psicólogo vai poder me dar. Agora, tem coisa que não adianta. Eu sei que não adianta. Eu falei, mentalmente eu já fiz tudo que eu tinha que fazer. E energeticamente me diz aqui, o que tá pegando, qual é a origem energética, porque tem hora que a psicologia não consegue pegar a origem e a energia pega. Então, qual é a origem energética disso aqui e como a gente limpa? São funções diferentes. A lógica é a mesma, mas aonde vem a cura, esse é o ponto. E não é menosprezar, é simplesmente qual é a origem. É simplesmente É, isso. inclusive, voltando nesse ponto que ele pergunta ali, como é que é feita essa limpeza energética? No momento que um profissional detecta o que está acontecendo, vou te dar um exemplo assim, bem típico de uma coisa bem básica de limpeza, assim, que às vezes eu entro na casa de amigos, que eu nem estou profissionalmente lá. Agora no fim de semana eu fui numa casa de uns amigos, num churrasco, maravilhoso, num sítio. A casa é de 1800 e pouco, eu acho. 1929 eles falaram. E aí eu vi rachaduras na casa, gigantesca. Uma casa que ela tá rachando, ela tá conversando com quem vive dentro dela, te dizendo que ela precisa de novos cuidados. O que a gente chama de armamentação de energia. Ela vai precisar de um tratamento como se fosse uma pessoa com o braço quebrado. Porque ela está mostrando isso do lado de fora dela. Se ela está mostrando isso do lado de fora dela, gente, imagina o que é que tem lá dentro. Porque todo o processo de uma residência, ele é centrífugo. Ele sai de dentro para fora. Que Tá? interessante. Então fica ligado nisso. Ele fala isso aqui, ó. Ele não é de fora para dentro, né? É interessante você trazendo isso, porque assim, gente, vamos explicar isso. O Giovanni, ele é especialista na parte ambiental. Eu sou especialista no cuidado pessoal, né? Tanto é que essas são, dentro do que a gente traz muito focado nisso. Então, eu cuido de casas, mas o olhar do Giovanni, ele é muito mais apurado por conta dele trabalhar com geobiologia, que tem um olhar diferente para o cuidado dos ambientes do que a radiestesia. Elas partem do mesmo lugar, mas o foco do olhar é diferente. E é interessante isso porque o humano funciona da mesma forma. E as pessoas não entendem isso. As doenças que vão de fora, elas vêm de dentro. Elas são algum desequilíbrio interno que a gente tem, que começou ali, uma ferida emocional e energética, como você quiser chamar, que não foi tratada a tempo e explodiu para o lado de fora. Eclodiu do lado de fora. Então é aquela coisa, a casa ela funciona energeticamente como um ser humano. Ela dá sinais por dentro e quando não é cuidado a tempo, ela também dá sinais do lado de fora. Muito interessante. O pessoal tá falando, nossa, é super antiga essa casa que você visitou. Linda casa, maravilhosa, com uma arquitetura, aqueles tetos altíssimos do século passado, mas, tipo assim, bioenergeticamente é uma casa que ela tá gritando pelo amor de Deus, me cure, me ajude. Então, tipo assim, se eu pegasse essa casa para trabalhar ela, né, eu iria começar assim, primeiro vocês organizam a energia de dentro da casa e depois vocês rapidamente começam a fazer a parte estrutural, porque senão ela vai responder de forma centrípeta, vai voltar para dentro da energia da casa e vai detonar com as pessoas. Isso é sério, gente. Casa, a gente chama isso de casas que choram. Tá? Eu tenho até um mini curso que eu fiz há uns 10, 15 anos atrás, falando sobre isso, as casas que choram, porque essas casas elas racham embaixo na estrutura do pé da casa, elas racham parede que começa no solo e sobe até o telhado. Essa casa, inclusive, é assim. Então, muitas vezes, quando tu começa a perceber isso, a casa está falando. E imagina, sabe aqueles tijolos antigos, né? Que inclusive nossa etnia fazia para os brancos na época da escravatura, uns tijolos desse tamanho assim,
e largos assim, tijolo que dá uma marretada com o martelo hoje não quebra ele de primeiro, tem que ter muita marretada, é um tijolo muito duro. A casa é feita desse tipo de tijolo, toda ela. Então, ela tem até raízes ancestrais nela. Tem memória de parede fortíssima, tem uma memória familiar fortíssima. Então, tipo assim, tu quer começar a fazer uma limpeza nessa casa, eu sempre digo para pessoas que têm esses ambientes, ó, tipo, os móveis dessa casa, todos eles são muito antigos. Não tem móveis novos, é tudo antigo. Era do tempo da avó da pessoa que alegou essa casa para ela. Então, tipo assim, eu sempre digo para as pessoas, começa fazendo uma observação e uma remodelação da energia desses lugares. Porque, tipo assim, as memórias energéticas que tem ali podem afetar muito fortemente todo mundo que vive no lugar, no ambiente hoje. Pode ser positiva? Pode, dependendo do tipo de ligação que tiver. Mas na maioria das vezes não é. Sabe por que que não é? Infelizmente nós moramos no Ocidente. E no Ocidente é totalmente contrário que é japonês, chinês, taiwanês, tailandês, indonésio, que é o quê? Terminou aquela energia, eles fazem um trabalho ritualístico com os ancestrais e tem um lugar para orar com eles. E eles dispensam a energia do ancestral dos ambientes. Aqui, as pessoas mantêm os objetos e mantêm presa a energia dos ancestrais na casa e dormem, comem, vivem com eles. Eu vou, ó, desculpa, eu estou indo fundo, talvez pegue nas crenças de vocês, mas isso não é uma questão de negociação, porque quando a gente vai falar sobre isso lá no nosso workshop, a gente vai falar de coisas que estão ligadas a esse tipo de situação. Se a pessoa não estiver aberta para entender, ela vai continuar pagando o preço dos problemas. E aí tem um negócio que a Pérola e eu vou falar o que eu falei numa live com ela, nós não somos picão, nós não somos picareta, nós somos pessoas especializadas e não negociamos com o fracasso das pessoas, porque elas já estão com fracasso. Então a gente vem para agregar uma nova forma de condução energética para manter esses lugares com limpeza e em condições de sobreviver bem. Na verdade, não é nem de sobreviver, é de viver em prosperidade e abundância. Então, muitas vezes a gente tem que fazer uma mudança nesses ambientes muito forte para manter isso, porque a estrutura física do local não tem como tu mudar, só se tu derrubar a casa. E aí eu sempre digo, não precisa fazer isso. Só tu tem que analisar profundamente para o fator geobiológico ficar favorável aos de hoje na casa, e não aos do passado que morreram. Que aí os que morreram não estão ali. Se tu mantém o fator geobiológico anterior, aquela ancestralidade fica alocada no lugar e fica ali junto com os vivos. É um troço sério. A Pérola deve estar com o cabelo em pé. O João vai falando disso aqui na live. Tem que falar mesmo, Não, pô. porque, gente, eu trabalho com energia. Como eu falei, a gente trabalha com metodologias diferentes, mas a lógica é a mesma. Já atendi pessoas que eu falei, olha, legal, mas a energia moradora anterior tá aí, tá atrapalhando. Porque a gente tá falando, gente, no caso de casas ancestrais. Que o pessoal fala, imagina que casa antiga tem energia carregada. Sim, mas, gente, ela é uma energia mais carregada, mas toda casa que não é tratada tem uma energia carregada. Porque não pense você que só porque você fez a sua limpeza física e você mudou de casa, a energia das pessoas que não construíram aquela casa não ficou ali, a energia das pessoas que não moraram ontem, antes de você não estar ali. Eu já peguei casas que era óbvio, eu falei, olha, tem uma energia aí que tá atrapalhando, e se você não limpar, e às vezes também tem energia de vizinho, porque a vizinhança é muito pesada. Porque a gente fala muito da energia de dentro, mas você tem que também blindar a energia da tua casa para que a energia de fora não venha, porque às vezes a tua casa tá tudo certo, mas a vizinhança que você tá, como é que tá a vizinhança? Como é que é as pessoas que moram do teu lado? O pessoal tá mandando aqui. Gente, a gente tá em duas redes. Então o Giovanni tá olhando o TikTok, eu tô olhando a outra, porque senão não dá. Então vamos lá. Deixa eu ver aqui. Qual é aqui? A Valquíria está perguntando: a energia da casa pode afetar o nosso desejo de sair desse lugar? Com certeza! A Valquíria que está falando é a Val? É a Val, é a Val. Oi, Val! O Giovanni tá te mandando oi, Val. Ele tá falando: a energia da casa pode afetar o nosso desejo de sair desse lugar? Com certeza. Para o bem ou para o mal.
Porque se você tá numa casa que o ambiente é horrível e você é uma pessoa que não está totalmente conectada, que você tá um pouquinho mais desperto, você vai querer correr daquele lugar o mais rápido possível. Agora, assim, tipo, se você é uma pessoa que a energia da casa tá baixa, mas você também tá, você ainda vai talvez ficar apático de sair. Talvez você ainda esteja, tá, não tá do jeito, mas eu quero que é bom. Então, tudo vai depender não só da energia da casa, como da sua energia. Se a tua energia tiver maior do que, vamos dizer assim, o seu desejo de viver bem é maior do que a energia da casa, você vai querer ou mudar totalmente a energia daquela casa, ou você vai querer sair. Agora, se a sua energia pessoal está compatível com a energia do ambiente, às vezes você pode ficar apático e não querer sair de lá, mesmo você não estando bem. Por quê? O ambiente você conversa. Então você quer ficar. Deixa eu ver aqui. Aqui, a minha rua é muito ruim. Então você precisa, Mari, fazer proteção da casa para evitar que a energia da rua não traga energia negativa para sua casa. A Val tá mandando um oi para você, Giovanni. Beleza. Deixa eu falar um negócio que é importante, que eu gostaria de deixar para o pessoal bem claro. Por exemplo, se você mora num lugar que, por exemplo, não importa se é prédio ou é casa. Casa sofre mais, prédio até não é tanto, mas sofre igual. Tá? De esquina, você tá. Não interessa se a tua casa é linda, maravilhosa, toda limpinha, mas tu mora numa casa, num prédio de esquina, numa casa de esquina, você tem o que a gente chama de fuga de prosperidade. Tempo todo entra e sai dinheiro, e às vezes entra menos do que sai, na maioria. Por quê? Você tem uma entrada por um lado, a saída pelo vértice da casa do outro lado. Você tem uma parede em quilha, assim. E se você morar numa esquina que tem bico para uma rua grande, por exemplo, uma avenida, uma coisa e tal, você tem uma vicinal que vem de lá, outra que vem de cá. Meu Deus, aí, rapaz, é um dos lugares mais difíceis de tu equilibrar, porque assim, tu tem que colocar sistemas de cura que eles trabalham esses vértices aí, porque senão não consegue equilibrar a casa. Eu tive muitos desafios na carreira nesses anos todos aí, são praticamente 35 anos de trabalho já, vendo toda essa energia pegando muito pesado, e não é na parte só de equilíbrio emocional e saúde dos familiares que moram na casa, mas também na parte É importante monetária. fazer isso, né? Porque a posição das coisas também faz diferença, gente. Não é só. Nada dessas coisas é bobagem. Por isso que são. Os chineses, principalmente, sempre souberam disso muito bem. Por isso que tem todo esse cuidado, porque tudo tem uma explicação. A Val tá falando aqui, de repente, tô com vontade louca de sair daqui, da casa onde ela tá. Haverá sinais depois de pérola. Porque, meus amores, a gente tá Isso aí para ela eu já sinalizei, ela sabe o que que é, ela só não tomou atitude. Então, Aí é é que com a ela. gente tá limpando as energias, né? Então tá saindo da vibração da casa, então não quer ficar mais lá. É assim que funciona, gente. Isso é uma coisa importante. Você não quer mudar a sua vida, não faça limpeza energética. Você quer prosperar? Não quer prosperar? Continua do jeito que você tá. Agora, se você quiser prosperar, faça a limpeza energética que vai mexer e aí você vai começar a caminhar. Essa Aqui, dica é pesada, hein, minha irmã? mas é verdade, Giovanni, porque tem gente, a gente tá falando com muito amor aqui no mundo, porque muita gente que a gente encontra que não prospera é bloqueio energético. Muita, 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 muita. Você vai, a pessoa, mas pera, eu já fiz de tudo. Eu lembro uma vez, porque eu trabalho alinhando pessoas com rede social, né? Eu sou uma terapeuta que faz isso, eu trabalho com empreendedor. Daí uma pessoa sentou comigo, pera, eu já fiz de tudo, eu queria ver com você só para alinhar o meu posicionamento. Daí eu virei para ela, olhei para os olhos dela, olhei para a energia. Então, veja bem, o seu problema não é posicionamento, é que botaram um trabalho em cima de você. E era exatamente isso. A mulher, porque é uma mulher extremamente competente, fazia tudo que tinha que fazer, alta performance e não saía do lugar. E ela me procurou para ajudar a posicionar. Para eu não sei o que está acontecendo, eu faço de tudo, não anda, blá 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 blá. Falei, beleza, vamos ver. Falei, então tem um trabalho aí, por isso que não vai. Gente, tem hora que não é atitude, é energia. A gente tirou, a vida dela andou. Simples assim, tem que ser sincero. A gente tem que ser sincero de verdade. Porque. Nessa profissão a gente sofre de sincericídio, né? Sim, e eu evito muito trazer isso. Eu tô começando a trazer isso mais agora no ao vivo, porque não tem jeito.
Eu cansei de fingir. Eu falo, essas partes eu falava, não vou falar isso. Mas a maior parte das pessoas que eu encontro que tá com problema é bloqueio energético. Seja um bloqueio energético pesado ou um bloqueio energético simples. E começa a mexer nisso, as coisas começam a andar. Por quê? Porque só o racional não funciona, tem hora. Outra coisa que eu lembrei, né, tem um livro de um cara americano que acho que é um general do exército americano lá dos Delta, que ele diz assim, ele escreveu um livro chamado Arrume a Sua Cama. Conhece? Já ouviu falar desse livro? Já ouvi falar desse livro. Esse livro é famoso, porque ele não é só sobre arrumar a cama, é o que a cama desarrumada faz e o que a cama arrumada faz na vida de uma pessoa. Então eu vou usar o gancho aqui, que eu não lembro agora do autor americano, que é um cara bem famoso dos Estados Unidos. Vou ver se eu acho. Esse cara é a importância, tipo assim, ó, você quando levanta de manhã, você não precisa arrumar sua cama imediatamente, tá? Não faça isso. Espera uns 10, 15 minutos depois que você levanta, vai lá, faça sua higiene, quando você voltar, você arruma a cama, porque se você arrumar a cama imediatamente que você levantar da cama, você vai manter aquela energia de dispensação energética negativa que estava sendo feita do dormir e acordar, ela vai ficar nos lençóis e no colchão. Então você joga as cobertas pro pé da cama e deixa a cama respirar. Tá? Inclusive, até vou dar uma dica para vocês aqui, vocês vão ficar assim, tá louco, não vou fazer isso. Só que dá para fazer, que tem um spray de vinagre de álcool. Mas é um cheiro do cão. Em 10 minutos ele desaparece. E, pelo que eu entendo, quando tu levanta do quarto, da cama, tu sai do quarto, não vai ficar no quarto o resto da manhã. Tu tem que trabalhar, fazer um monte de coisa, então não vai demorar mais que 15 minutos para tu sair do quarto. Mas pega o spray de álcool puro e borrifa em cima das cobertas. E sai. Vai fazer as tuas coisas, né? Higiene, banho, barará, comer. E aí quando tu for voltar, tu arruma a cama. Já vai estar sequinho o lugar, porque ele evapora muito rápido. Mas ele faz uma condensação e tira toda aquela energia do sono anterior, que a gente, quando dorme, a gente limpa a coisa que você não tem noção. A gente é um roto-router. É uma limpeza de cano de descarga. Então, deixa, e aí você vai arrumar a cama, quando você voltar de noite ou de tarde, você voltando do trabalho, você vai notar que a energia do quarto está com uma energia boa. E aí você fazendo isso periodicamente, você vai sentir que vai começar a ficar melhor de dormir. E é justamente porque você está mantendo um certo grau de asseamento bioenergético da sua cama e físico. Porque, vamos falar sério, o que tem de ácaro no colchão e nas cobertas, quando tu joga o vinagre de álcool, morre bastante desses bichinhos aí. E normalmente a gente respira pelo nariz, pela boca, pelos olhos, pelo ouvido. Esses bichinhos tudo que são meio esquisitinhos, assim, em termos de capacidade bactericida, né? Elas têm muita bactéria, então se tu não coloca um processo bactericida ali para cortar, aquilo ali fica convivendo com a tua energia. Né? Mandaram o nome do autor aqui. Hã? Mandaram o nome do autor aqui no Instagram. Pô, diz aí que eu não lembro. É W. McRaven. McRaven, exatamente. Esse cara aí é muito bom. Desculpa, é porque eu fico aqui, daí eu falo aqui. Não, mas top, porque eu realmente não ia lembrar o nome dele. Que, inclusive, na capa do livro ele tá vestido com um cap da Marinha e tudo lá do Exército Americano de branco. Eu lembro porque eu tinha esse exemplar desse livro em inglês e eu dei de presente para uma amiga minha na França, há muito tempo atrás. Hoje eu não tenho nem em português ele. Mas é um livro muito interessante. E o arrumar a cama tá ligado também à tua prosperidade, né? Quem não arruma a cama, normalmente a prosperidade... E olha, falando em E o prosperidade... relacionamento junto, né? E o relacionamento junto. Eu não vou falar nada, porque da última vez você falou que eu traumatizei pessoas quando eu falei do colchão. Eu não vou falar nada. Eu me recuso hoje, deixo você traumatizar sozinho. Porque a gente tem que fazer um rodízio. Não posso traumatizar mas uma vez para você, outra para mim, né, dona Pérola? Exatamente. Giovanni, eu vou responder uma questão aqui e você vê se tem alguma coisa no TikTok. Você tem aí? Não, aqui não. Aqui o Vande botou a última coisa aqui, mas acho que ele já saiu até. É porque não é uma pergunta, né? Ele fez uma afirmação aqui, pelo que eu entendi. É isso? Ele botou casas que choram, o ser forte cai. Algo incomum
nem é sobre construção a frase. Não entendi o que ele quis dizer Eu com isso. também não entendi. Mas aqui no Instagram fizeram um comentário que eu achei interessante, que é Hum. aquele, eu quero me mudar. A casa tá para vender faz anos e não vende. Aí, meus amores, bloqueio energético com certeza. Tem alguma coisa aí. Quando a gente não vende coisas, é porque tem algo que precisa ser limpo para destravar. A maioria das vezes Como é o nome da pessoa que botou esse é a recado aí? Mariana que botou aqui. A Mariana. Diz para ela o seguinte, que se ela quiser, ela pode procurar, é, pode ser até a minha, a gente pode fazer um trabalho com uma máquina quântica chamada Prosperador, e a Uhum, gente coloca lá a inscrição em cima da casa, né? O uhum. processo da venda, né? Até se tiver uma promessa de compra e venda, a gente coloca, e a gente coloca elementos gráficos ali, e eu tenho experiência de pessoas que ficaram 3, 4 anos querendo vender uma casa, em 5, 6 meses venderam a casa que não vendia há séculos, porque a gente colocou na máquina Prosperador. Bem Exatamente. fácil. A gente tem Mas uma também tem que ver se não tem muita tralheira na casa também. Se tem, a gente tem que limpar, senão. Aí tem gente que diz, exato. mas vou investir numa casa. Ué, tu não quer ganhar 1 milhão e pouco na casa, sei lá, 600 mil? O que que é isso aí? Tu vai gastar aí, tipo, mil e poucos pila para fazer uma limpeza? Olha, nem sabia. Falou que é a casa da avó dela, que ela nem sabia disso. Sim, gente, tem coisas que acontecem quando as coisas estão travadas. Principalmente você fala, não tem uma explicação óbvia. É um bloqueio energético, sempre. Venda é fatal. Se você é empreendedor que não está, tem muito empreendedor que eu acabo tendo, Pérola, eu não vendo. Tem algum bloqueio energético por trás, seja seu, seja do espaço. Às vezes é a energia de outra pessoa que está atrapalhando, é inveja. Mais casa é alguma coisa, como o Giovanni falou, pode ser acúmulo que travou a energia, então travou o fluxo. Pode ser coisa do morador mesmo, pode ser alguma coisa, algum bloqueio de prosperidade do morador. Se for casa familiar, pode ser um bloqueio da família. Principalmente casa com inventário, gente. Vocês acham que casa com inventário dá trabalho por quê? Porque é a Né? energia de sei lá quantas pessoas em cima daquela casa, cada uma quer uma coisa diferente, então trava o fluxo da energia da casa. Tô enfrentando esse trem na minha vida com a morte do meu pai. Então, Bem agora. Bem a certinho. não, inventário é um caos energético. Tanto é que inventário é aquela coisa, gente, desculpa, inventário, como cada um quer uma coisa, eu posso no máximo limpar a tua parte. Agora o resto, se ninguém quiser fazer o resto é o resto. Não, Porque e já veio o nome, né? Vem de invenção, né? então, ó, deixa eu ver aqui. Acho que é isso mesmo, porque era casa de avó. Então, tem a energia, você também tem que entender uma coisa. Se é casa de avó, mas essa casa é só tá no teu nome ou tá na casa do resto da família? Ah, e agora vai uma dica aqui bem interessante, né? Se você é uma pessoa que está procurando um lugar novo para morar, faz um favor para você não gastar depois. Investe antes. Chame gente como nós para a gente fazer, sabe o quê? Análise geobiológica e radiestésica do ambiente novo que vai alugar. Eu não ia nem falar nisso, mas aí tô vendo um monte de gente falar aí no Instagram. Ah, eu quero me Sim, mudar, tô sim. querendo sair da casa. Então, primeira coisa, tipo assim, ó, vou falar um negócio que tá acontecendo aqui no sul, tá? Tá acontecendo aqui bem pertinho da minha casa, onde eu moro, tem um lugar que era um sítio. E aí eles derrubaram tudo que tinha árvore lá, cortaram tudo, virou uma cangalha aquilo. E aí agora estão botando aquelas casas conjugadas, uma do lado da outra, que esse condomínio horizontal, que é assim, ó, a casinha mais baixa, depois a mais alta, vai subindo morro acima aquele trem. Cara, aquilo ali, cara, é o tipo da construção que eu não acho que os caras vieram me oferecer para comprar uma, eu digo, meu irmão, nem que se eu tivesse o dinheiro à vista, eu não comprava, eu comprava qualquer coisa menos isso aqui. Porque eu ia ter até um pânico de alugar aquilo para uma pessoa, vender, porque aquilo ali é um negócio que é tão ruim, energeticamente natural de ter sido feito desse jeito, que não cabe. Então eu falo para eles, mas olha só o que os caras fizeram. Nesse mato tem um sítio arqueológico. Ai, 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 ai. Desculpa, gente, até arrepiei Ó, aqui. ó, aqui, vou Não, falar eu para vocês. arrepiei Ó, aqui. Eu... vou falar para vocês. Eu nem combinei. Todo mundo que acompanha a gente sabe que eu e Pérola, a gente nunca combina as falas, a gente combina o tema. Mas a gente não faz nem reunião antes para saber como é que a gente vai falar os negócios aqui.
é no piloto automático, é ao vivo e a cores, se vira nos 30. Então, gente, eu não tinha, nem ia falar nisso, mas aí eu vi um monte de gente aí, eu quero trocar de lugar, eu quero sair da casa, não sei o quê. Antes de você falar aí, fazer isso, tomar atitude, assinar um contrato, chame um geobiólogo, um radiestesista. Ó, dupla dinâmica, porque Só um a gente momento vai aqui. pegar o enderecinho do seu lugar e vai procurar saber quantos angstroms tem a sua casa. Que diacho é isso que esse louco tá falando? Medição de régua de bolas para dizer para ti se a tua casa nova que tu vai comprar e vai gastar um aluguel lá de 5 mil reais, 3 mil, se aquela casa tem vitalidade para morar gente. Não adianta tu pegar um lugar bonitinho e ele foi assentado em cima de um sítio arqueológico. Nossa, tá Aí, minha arrepiada gente, aqui inteira só de pensar. tu vai Nossa, ter Parkinson, tu vai ter Alzheimer, tu vai ter câncer, tu vai ter problema de vesícula, tu vai aquela. ter problema cardíaco, vai abrir um cão de coisa assim, tu não vai saber. Tu vai dizer assim, mas que lugar maldito que eu vim me mudar, gastei um monte de dinheiro. Porque tu não tem orientação. Agora tu tem. E eu digo para vocês, pega essa live e passa para todo mundo que vocês conhecem que estão fazendo compra de casa, que estão alugando casa nova. Porque se a pessoa ouvir isso e entender que umas pessoas que nem nós não ganhamos nada falando isso aqui agora, um tupi, um tostãozinho, uma moedinha de um centavo, e a gente está dando isso aqui de graça para você, porque a gente é chamado todo dia para curar casas de pessoas que compraram. Quando aluga, ainda tem a solução de sair fora, né? Rompe o contrato, que vale mais a pena às vezes que ficar. Mas quando tu comprar o trem, meu pai, e olha, aqui no sul, eu não sei em São Paulo, que aí no São Paulo, acho que na capital é difícil tu ver condomínio novo, porque tá tudo gigante já, né, pra cima. Mas aqui tem uns condomínios, minha, que estão fazendo aqui tudo em cima de esse cemitério, esse sítio arqueológico. Como é que é? Aqui tem uns lugares que fizeram aqui, guria, que tu não vai acreditar. Tinha um presídio no lugar antes. Nossa Senhora! Falei, não quero nem saber. Falei, azar. Hoje realmente é o seu dia. Gente, isso me arrepiou, mas a alma. Eu falei, gente, que desespero. Não, vamos lá, gente. Agora, pera, você conseguiu ativar o meu desespero. Isso é desespero. Jesus amado, gente. Tu sabe aquela coisa mágica, assim, faltando tipo 2 minutos para terminar a live, o cara chega e larga uma dessa, é para pegar o Não, pulo mesmo. acabou. O Giovanni acabou com a noite de muita gente. Se ele acabou com a sua noite, escreve aqui embaixo. Giovanni, você acabou com a minha noite. Aquela coisa. Porque assim, Agora eles vão começar a perguntar assim: será que eu tô morando em cima de um círculo arqueológico? Será que eu tô morando em cima de um presídio ou de um hospital, né? Aqui lá, fizeram um condomínio aqui numa parte retirada da cidade, tri bonito lugar. Era um hospício antes. Nossa senhora, Giovanni. Quando eu for pra aí, se um dia você falar, Pérola, não vá nesses lugares aqui nem pra passar a noite. Você já me avisa pra eu não ir nem pra Porque os caras fazem isso. Não, e eu vou te falar, os caras sabem o que eles estão fazendo no impacto, sabe por quê? Olha a pré-venda dos trem. Pré-venda, 200 mil reais. Aí depois, sabe o que acontece? Eles se acomunam, isso é muito comum aí nas corporações, se acomunam com a construtora outra e ela constrói um hipermercado bem pertinho. Aí o negócio vai para 1 milhão. E tu tá Gente, deitado em cima de uma tumba. coisa assim. Lugar perto de antena. Perto de amados. Você tem Aquelas antenas da Vivo, da Claro, da Oi, aquilo ali é perto de muito antena, barato. fuja, fuja. Bom, deixa eu só ver as coisas aqui, que tem as coisas aqui no Instagram. Gente, desculpa, é que o Giovanni, ele acabou comigo. Eu nem tô morando nessas casas, eu já fiquei desesperada. Deixa eu até explicar o porquê, tá, gente? Porque o desespero. Aí ele falou de sítio arqueológico, e tinha gente que não estava entendendo, mas você repetiu e entenderam que era sítio arqueológico. Gente, quando a gente fala de coisas antigas, geralmente de cadáveres, tem a energia ali que não é bacana, mas aí a gente já entra não só no nível energético, mas no nível espiritual também. Em alguns casos, que tem gente que morre que fica perto do corpo. Assim, tipo, não sei se você sabe dessa parte. Mas assim, já que o Giovanni começou a estragar a noite de todo mundo, a gente termina. Então, a energia de um cemitério
É muito pesado. Cemitério, hospital e hospício são energias muito pesadas, porque ninguém foi lá para se divertir, cara. Esse tipo, ou ninguém foi, ninguém. Ou foi para uma morada final que já tem muito sofrimento porque tem a perda daquela pessoa, ou foi para um hospício que também não é legal, ou foi para um hospital que, apesar de ser um ambiente de cura, são lugares, assim, lugares com ambiente pesado. Vamos lá, vamos definir. Hospital, hospício, cemitério, escola, tá? Se você não sabe, escola também tem energia baixa, a gente tem que tomar cuidado com isso, mas escola também tem energia baixa. São lugares com energia muito baixa que precisam ser cuidados. Entende? A gente que entende energia, a gente sabe. Então, se você falar para mim que a minha casa está em cima de um hospício, eu vou falar, ok, como é que a gente muda? Assim, eu Aí, estou indo embora. aí eu vou detonar geral final, no finalzinho da live. Aí tem uns lugares aqui na minha cidade que os cabras construíram. Lá, lá, Eu, lá, não- lá, eu lá, lá. começo aí. Construíram um motel maravilhoso e antes era uma funerária no lugar. Nossa senhora, Giovanni, pelo amor de Deus. Você tá vindo para acabar com todo mundo. Você que é do Rio Grande do Sul que tá assistindo essa live, o Giovanni tá acabando com a sua vida. Eu ainda tô em São Paulo. Eu ainda tô segura. Porque eu ainda tenho a ignorância para me proteger. Aí o cara chega lá cheio dos love com a princesa dele lá e entra lá. Ah, Ai, não, tô me boa. sentindo forte por essa noite. Tem um negócio em cima de uma funerária. Estão perguntando aqui para você, Giovanni, e sobre lixão? E se for sobre o lixão? Estão perguntando aqui, e se for sobre Ah, um não. lixão? Não, aí é complicado. Aí tem até fatores bióticos, né? Junto que são bem complicados. Isso fazem, né? Lembram de Grupo Brumadinho? Tem shopping. Em São Paulo tem um shopping que foi construído sobre Tem isso, lixão. né? Isso E não tem foi mesmo. tirado o lixão desse shopping, né? Foi feito em cima, Foi fizeram feito em um cima. assentamento, né? Eles Ah, isso é perigoso, assentaram hein? e fizeram um É shopping em perigoso. cima. Ah, tu tá louco. Isso aí é. Ó, antes de a gente sair, deixa eu ler aqui os comentários que o pessoal do Instagram se animou com a gente. Não sei se de terror, mas eles deram uma animada. Então, peraí, deixa eu ver os comentários que eu perdi. Ah, primeiro, né? Quando a gente falou de inventário, a Mariana falou que a casa é dos filhos. Então é por isso que não vende, Mari. Cada um quer uma coisa diferente, não vai vender. Enquanto não harmonizar a energia da situação, vai travar, porque provavelmente está cada um com um olhar num lugar. Então, já sabemos. Tá travado por quê? Porque cada um quer uma coisa diferente, então vai travar mesmo. A Tati está falando aqui, eu sou testemunha sobre o inventário, eu quero, mas acho que é o irmão, se não me engano, ele não. Atrapalhou todas as vezes que eu dei entrada, porque, gente, se é uma coisa que depende da gente, isso é importante a gente falar. Limpeza energética é fundamental, mas se o que você está falando depende de outras pessoas, tem essa variável. O que depende só de você, vai fundo. Agora, se tem outras pessoas envolvidas, vai dar problema, não tem jeito. É aqui, olha, a Tati chamando a Andiara, a gente tem que conversar falando nisso, Tati, faz tempo que a gente não conversa. Sim, sobre sítio arqueológico, o pessoal tá falando Deus me livre, sim, realmente é muito triste, eu também acho. Mas aqui no Brasil tem muita construção assim, gente. Aqui, Muita. olha, a Mariana falando, a galera aqui vai no Parque da Juventude, eu não vou ali nem ferrando. Lugar em São Paulo que também foi feito sobre lugares não muito legais, porque aqui em São Paulo nós temos, por exemplo, a biblioteca que foi feita no antigo presídio, por exemplo, o Carandiru. Esse é um lugar, por exemplo, que, enfim, respeito. Eu respeito muito. É sobre Lugar, isso. lugar joia. Na Ficou estronagem 9.000. Eu respeito muito, porque o Carandiru, para quem não sabe, vamos só, não sei em que momento você nasceu nessa vida, né? Porque já temos um tempo de estrada. Carandiru já foi um dos grandes presídios deste Brasil, que foi situado aqui em São Paulo. Nós temos, inclusive, a estação Carandiru, do metrô de São Paulo, e ele era um dos grandes presídios com uma energia péssima, inclusive chacina, só coisa legal ali. Só coisa legal, inclusive Não, tem um filme. O Carandiru no nosso estudo aqui de geobiologia aqui de lugares nefastos do Brasil, foi considerado a frequência energética dele fixada igual à prisão de Auschwitz na Alemanha nazista. Igual. Ah, Mesmo nível. Coisa, uma pequena diferençazinha. Né? Ainda mais depois que teve aquele massacre lá, né? Tudo aí ficou pior, né?
Carandiru é um lugar terrível e ele foi um presídio, tanto é que virou filme, né? Tem um filme brasileiro falando sobre Carandiru, justamente sobre o massacre que teve lá. E faz alguns anos já, mais de 10 anos, esse presídio ele foi desativado, foi demolido e foi construída uma biblioteca naquele lugar. Tanto é que no começo eu achava aquilo extremamente bizarro que eu falei. Eu nunca fui lá. Aquela coisa extremamente bizarra que eu falei, gente. E era um presídio já conhecido por ser um lugar horroroso. E olha que presídio já não é considerado como um lugar bom em lugar nenhum, mas ele já era considerado um lugar horroroso. Então é Não, sobre isso. eu vou encerrar minha fala aqui falando duas coisas. Eu tive a, eu não sei dizer se é a oportunidade ou a desoportunidade. A oportunidade histórica, mas talvez a desoportunidade bioenergética espiritual. Eu visitei 5 lugares no mundo que me marcaram muito, porque eu sou um cara que eu paguei um preço muito alto no meu desenvolvimento interpessoal e espiritual, e eu desenvolvi uma hipersensibilidade na parte de trás do meu corpo para sentir frequências de ambiente. E foi isso que me transformou num geobiólogo, porque eu senti o lugar, senti o sofrimento do lugar e não entendi o que era quando eu era jovem. E aí, quando eu conheci pessoas ligadas a essas artes, elas disseram: tu nasceu com um canal pronto para trabalhar, para curar os ambientes, só tem que estudar. E aí eu fui estudar, 38 anos já fazendo esse negócio. E eu fui na prisão de Alcatraz, nos Estados Unidos. Eu fui visitar, visita histórica. Eu fui na prisão de Auschwitz, que eu quase tive um treco lá dentro. Eu Eu imagino. tive esse aqui foi o mais forte para mim que eu tive até hoje. Nunca vou no Coliseu na Itália, que eu tava com minha avó e meu avô, que era onde eram as arenas espartanas dos gladiadores. Cara, eu tive um desmaio lá dentro. Eu tinha uns 18 anos mais ou menos. Minha avó não entendeu até naquela época, minha avó era viva, ela até hoje não entendeu o que aconteceu comigo. Eu vi cenas de coisas que aconteceram comigo naquele lugar quando eu em outras encarnações. Foi bem pesado aquilo. Fiquei meio traumatizado um tempo por causa daquilo. Eu tive num outro lugar que me mexeu pra caramba, porque eu tive várias vidas nesse lugar, que foi o Egito, nas pirâmides Kelps Miquerinos e no templo de Karnak. Cara, um negócio assim sinistro. A tumba de Tutankhamon, a entrada dela é de arrepiar a energia de qualquer, até de nego insensível, eu acho que sente alguma coisa ali, tá? E eu tive num quinto sítio arqueológico que foi no México, na Península de Yucatán, que era onde feito os negócios que eles cortavam as cabeças e rolava lá de cima, que aparece naquele filme, como é, do Mel Gibson, né, Apocalíptico. Eu tive lá naquela pirâmide. Cara, meu, 5 lugares que a minha energia baqueou, galera. Baqueou legal, assim. É Ah, importante, gente. Giovanni está trazendo algo assim, para quem é sensível à energia, lugares históricos são incríveis, mas eles são carregados da energia daquela época. Então, quem é sensível à energia tem lugar que, por mais incrível, a gente não consegue nossa. ficar. A gente não consegue, Não, porque é aquela coisa, o ambiente conversa com a gente. E geralmente o papo não é divertido. Aquela coisa assim, não é não. aquele papo, não é Não, divertido. e eu hoje, depois de todos esses anos, eu requalifiquei minha energia muitas vezes. Agora eu tô com 62 quase, e eu consigo controlar o assédio do fluxo energético no meu campo. Mas naquela época eu tinha meus 20 e poucos anos, 18, eu desmaiava, eu caía com os olhos revirados para trás. Minha avó ficava, minha avó, meu avô, que eram cristãos, eles ficavam enlouquecidos. O que é que esse menino tem? O meu avô achou que eu tinha epilepsia, causa os ataques de energia que eu tinha quando eu ia nesses lugares. Bom, eu cheguei lá no Coliseu e falei pro meu avô: cara, não quero voltar nunca mais nesse lugar aqui. E olha, se eu vou na Itália hoje, eu não apareço na frente daquele trem lá, que mesmo com a energia qualificada, eu vou lá, fico lá longe, lá pego uma câmera e tiro uma foto bem de longe, assim, porque Então, não, o pessoal não tá tem falando aqui no graça Instagram não. também, que tem esses problemas. O pessoal falando que tá sensível energeticamente. Tem gente falando, o museu é péssimo pra mim. O pessoal falando que Putz! nesses lugares nem entra, eu passo mal. Não, museu, vou ser sincero, museu, se as prefeituras fossem, tivessem visão realmente transdisciplinar, que não tem porcaria nenhuma no Brasil tem, para mim eu falo descarado, sabe o que eu falo mesmo, não treino na língua. Eles contratavam geobiólogos para curar os lugares para as pessoas poderem visitar de verdade, porque aqui, por exemplo, tem um museu aqui nosso aqui, do Piratini, aqui, que Ah, tem aqui tem. memórias das guerras dos farrapos, arma que cortaram, cabeça e coisa e tal.
aquilo tá tudo impregnado de sangue, de gota de sangue naquelas águas. E não foi limpo, não foi nada. Tá ali do jeito que tá, entendeu? Uhum. E tem gente que você pode até perguntar, me veio aqui para falar, pessoas que têm questões com alguns lugares santos, também às vezes é questão nisso, tá? Porque por mais que tenha essa visão, energeticamente, gente, a gente tem que ser muito sincero aqui. Nem tudo nas religiões é bonito. E a gente tem que ser muito sincero aqui. Eu tô tentando ser legal, tá, Giovanni? Para com essa cara de. Eu tô tentando ser legal. Nem tudo, eu tô tentando. Nem tudo é bonito. E a gente tem que entender isso assim, vendo não a parte da crença, a parte do ser o que é. Existem coisas sagradas que foram conseguidas através da morte de outras pessoas. Então, às vezes tem gente que vai entrar em algum templo que tem alguma coisa e passa mal e não sabe por quê. O pessoal tá rindo. Fala, gente, eu tô só tentando, eu tô tentando ser legal, respeitando todo mundo aqui. E a gente tem que falar sobre isso, sabe? Pura verdade isso. Sim, a gente tem que trazer porque teve momentos que eu já passei mal em igreja quando eu era pequena. E eu não sabia o porquê. Eu não conseguia. Hoje eu entendo, porque tinha alguma coisa ali que não era tão legal, entendeu? E tudo bem, e tudo bem. A gente tem que entender que estamos no mundo humano. Estamos no mundo humano, então a gente vai conviver com coisas que são sagradas e com coisas que não são tão sagradas assim, e às vezes elas estão no mesmo ambiente. E é sobre isso, a gente tem que saber sobre isso. O que foi, Giovanni? Falamos do workshop Sim. e vamos para o nosso encerramento. Vamos para o nosso encerramento porque a gente se empolgou. Era pra gente, a gente já passou 13 minutos, mas é que o papo foi bom e vocês hoje no Instagram estão super ativos e a gente se empolgou aqui. Mas Com certeza. gente, vamos lá. Para quem está acompanhando, sabe que a gente está fazendo essas lives para ajudar vocês a terem consciência, mas vocês precisam entender, se vocês querem ter uma vida de qualidade, proteger a energia de vocês, precisam saber o que vocês têm que fazer de verdade. Aqui a gente está trazendo dicas soltas, que é ótimo, que funciona, mas se você quiser, no teu caso, fazer coisas para você entender o que é melhor, a gente preparou um workshop que vai ser na semana que vem, no dia 26, prático, direto ao ponto, com coisas que você pode fazer para cuidar da sua energia, da sua casa, no dia a dia, para que você comece a evitar as coisas que a gente falou aqui para vocês, para que vocês não passem os perrengues que a gente está falando aqui. E como o Giovanni já falou, é um workshop super acessível, ele é R$97. Então, se você tiver interesse em participar, em saber mais, chama a gente no privado, fala um eu quero aqui para mim, vai ser um prazer aqui. Se você está vendo isso em outro lugar, clica no link aqui abaixo, porque deixarei links. E essa semana, especialmente, a gente está com um grupo gratuito, que é de esquenta do workshop, onde a gente está deixando todos os dias pelo menos uma dica para você cuidar de você ou da energia da casa. Se você quiser entrar nesse grupo para já ir entrando nessa energia, lá no link no meus stories tem, ou você pode chamar no privado que eu te mando o link, para vocês ir se cuidando. Vocês irem cuidando de vocês neste período. É muito importante, porque a gente se empolgou, e isso são coisas do nosso dia a dia, gente. Você não sabe onde os lugares você está passando no dia a dia. Às vezes você está passando por um lugar muito do bizarro e você está pegando energia que podia ser evitada se você estivesse cuidando dessa energia. Às vezes você está levando energia para casa que se a sua casa estivesse protegida, nem entrava na sua casa. Então, é importante a gente ter esses cuidados. Então, se vocês tiverem interesse, vão lá, conversa com a gente vai tirar dúvidas de vocês, porque a gente fez esse valor ridículo, porque a gente quer que qualquer pessoa que tenha vontade de começar a cuidar da energia possa fazer isso de uma forma segura. Porque a gente sabe que tem muita informação, mas o que é de qualidade, né? Então a gente podia botar isso aí, né? Venha para um workshop com 2 especialistas por um preço menor que uma pizza. Vamos fazer um banner com isso aí. Vamos fazer. Gente, e outra coisa. Última dica aqui. Não confunda casa limpinha e bonitinha com casa organizada energeticamente. Eu conheço algumas casas que são até meio bagunçadas aqui, mas a energia está lá em cima. E outras totalmente limpinhas que está um caco de energia. Cacão. Gente, isso é bem interessante de falar. É importante sim organizar uma casa bem organizada, mas só uma casa organizada não significa, porque a questão é o que aquele morador vibra lá dentro.
que aquele morador vibra lá dentro. E é assim que a gente termina com essa reflexão. O que você está vibrando na sua casa? É sobre isso! E é isso. Gratidão a todos vocês que nos acompanharam até aqui. Venham para o grupo, chame a gente. Agora, hoje tu tá. A gente, sim. Hã? Hoje tu tá assim, faz assim pra nós, assim. Não, bem pertinho. Olha as unhas da preta, rapaz. Olha só o que é isso, rapaz. Hoje eu Tá tirei um louco. tempo para cuidar de mim, porque a gente também tem que cuidar do físico, gente. Então hoje eu fui fazer. Eu não consegui nem mexer na minha barbinha e meu cabelo essa semana, tão louco que eu tô de correria. Não, mas eu sei como é que é. Eu também, minhas unhas, é que você não me pegou no domingo. Domingo eu tava um caos. Eu só tirei o esmalte que parecia que uma coisa horrorosa. Daí eu falei, não, hoje vamos fazer essa unha, vamos parar de passar essa vergonha. Daí eu parei, porque a gente tem que cuidar do físico também. Mas é isso, meus amores. A Maria tá falando que precisa contratar a gente. Maravilhosa. É isso. A Tati está aqui agradecendo. É um prazer ter vocês aqui. E semana que vem a gente volta para quarta-feira, tá, gente? Hoje a gente fez na terça, porque o Giovanni teve algumas questões e a gente queria fazer live junto, porque tá difícil a gente fazer live junto, né? Falei, não, bora na terça. Mas quinta-feira essa semana, para quem tá ligado, nós temos o Fofocas Terapêuticas lá no YouTube, com um assunto polêmico que é: terapias curam mesmo? Eu adorei o tema que a convidada escolheu. Quem vai ser? Vai ser a Beatriz, ela é muito boa, de uma terapeuta muito bacana, ela fala bastante sobre prosperidade também. Então, gente, Legal. lá no YouTube, tema do Fofocas Terapêuticas dessa semana, na quinta-feira, 7 horas da noite, a terapias curam mesmo? Se você quer saber a resposta, bora lá com a gente. Um beijo, foi um prazer ter vocês aqui. Gratidão, obrigada. Um descanso para todo mundo.